Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre a treta do tanque G maquiado, né, galera? Esse pedalzinho aqui tá causando pra caramba e eu vou contribuir com a minha opinião aí pra vocês e eu espero que possa clarear algumas ideias. Vem comigo. Primeiramente, antes da gente continuar esse vídeo, eu queria explicar para vocês o que significa opinião, porque tem muita gente que não entende isso, então a gente tem que evitar receber áudios ameaçadores no WhatsApp. Então vamos lá, lendo aqui, ó. Opinião significa 1. Maneira de pensar, de ver, de julgar. 2. Julgamento pessoal, parecer, pensamento. Frase de exemplo: não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, o que não é o meu caso porque eu tenho uma opinião formada e uma opinião bem polêmica sobre esse pedal. Para você que não está por dentro dessa treta do tanque G maquiado, basicamente o que está acontecendo? Vários youtubers têm feito seus vídeos maravilhosos desse pedalzinho aqui incrível, timbres incríveis, e existe uma parcela muito pequena que estão falando que o pedal não é isso tudo, que o pedal é uma bosta, que o pedal é ruim, não entrega som, que precisa fazer várias atualizações e aquele blá 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 todo e tal para justificar a sua opinião e etc. Eu tenho percebido, cara, que assim, uma parcela que tá insatisfeita com o tanque G é uma parcela muito pequena. E isso incomoda a certo ponto porque é um pedal que ele tem um público-alvo e pelo preço que se paga nele, eu acho que condiz com a proposta. A gente tem que ser coerente. Ele traz o básico do básico para guitarristas iniciantes, mas se você é um guitarrista um pouco mais experiente, você vai conseguir tirar ótimos timbres com ele. Principalmente, velho, porque ele tem a parte de IR aqui de Impulse Response. Eu vi até um youtuber falando que Impulse Response não é a solução, é o problema. Quê? Não faz sentido. Então, se você quer andar leve, por exemplo, não quer levar amplificador para cima e para baixo, o Impulse Response ele vem para substituir isso. Esse pedal não traz somente, né, velho, a parte de Impulse Response, também traz a parte de amplificador, né? Então, cara, substitui perfeitamente um equipamento grande como esse aqui, né? Graças a Deus a gente vive numa sociedade democrática, né? Então, eu posso sim, tenho o direito de dar a minha opinião enquanto dono de um produto, porque eu acho que essa treta, ela mais atrapalha até do que contribui. Porque às vezes tem guitarrista aí, cara, que tá com o orçamento baixo e tal, e ele tá querendo um produto desse, ele vê vários vídeos legais e acaba não comprando devido a uma opinião muito ruim e fraca. O que acontece é que vários youtubers têm defendido o tanque G, têm feito seus vídeos e tal, mas esses mesmos youtubers também têm sido apontados como maquiadores de som. Eu me incluo nisso, tenho apontado também para o Paulinho Filho, para o Davi, Anderson Fonseca, Magnus Vinícius, até mesmo Alex Machado fez um vídeo recentemente sobre o tanque G, e pasmem, galera, até o Maurício Alabama sobrou para ele. Então assim, cara, você vê que tem uma galera totalmente alternativa, são pessoas que cada um tá num estado, tá num nicho diferente, e são pessoas que estão mostrando as suas visões sobre o produto e estão demonstrando de forma legal. Mas o que me espantou, velho, e que eu vi até através do canal do Paulinho Filho, o Maurício Alabama teve que filmar o signal chain dele, sabe? Ele teve que mostrar que o cabo tava saindo direto do tanque G, entrando direto na interface dele. Cara, que ponto a gente tá chegando, né? Ele tava sendo acusado de utilizar a Quad Cortex para fazer o vídeo do tanque G, cara, e nada a ver, sabe? Gente, eu enquanto criador de conteúdo, eu falo para vocês de forma bem honesta e bem tranquila. Se eu quisesse maquiar o tanque G utilizando Ampero, por exemplo, me daria um baita de um trabalho se eu tivesse que, por exemplo, mudar o tone aqui, o agudo aqui, o médio e o grave, e ao mesmo tempo ter que mudar na Ampero, sabe? Gente, vocês não fazem ideia do quão trabalhoso é isso quando se fala de edição. Então é uma coisa que não tem nada a ver, galera. Nada a ver. Para quem trabalhou profissionalmente aí dentro de estúdio, sabe que existe uma etapa que se chama pós-produção. Essa etapa de pós-produção basicamente consiste em você encaixar o instrumento dentro da mixagem, né? Com isso você acaba tirando o low end, às vezes abrindo um pouco mais de agudo para dar mais brilho ao instrumento e etc. Isso é uma etapa que acontece muito em gravação de estúdio, mas para review e tal, eu acho que isso daí, velho, nem deve acontecer, tá ligado? Na minha humilde opinião, acho que todo mundo que tá sendo apontado como maquiador de timbre, na real tá fazendo um trabalho muito sincero, muito honesto. E o problema é que a galera hoje tá com um nível profissional muito grande e isso acaba incomodando muita gente que tá fazendo vídeos de uma forma mais simples. O que não tá errado também, sabe? Você pode fazer vídeo
gravado com áudio direto do celular, não tem problema. É uma forma também, é uma forma honesta também. Só que assim, em termos de profissionalismo, né, cara, em termos de produção, isso não é uma coisa bacana. A gente precisa ter esse discernimento, sabe? Tipo assim, entender que cada um tem suas referências sonoras, que cada um tem um objetivo com o canal no YouTube e que assim, não adianta ficar falando, cara, o timbre de Marshall do Anderson Fonseca é diferente do Paulinho Filho, que é diferente do Davi, que é diferente do Maurício Alabama, que é diferente do Alex e que é diferente do Zaca. Cara, eu achei ridículo, cara, a pessoa colocar isso em voga porque, o Marshall tem que soar igual. Então quer dizer que o som de Marshall é só o som do AC/DC. O som do Kill 'Em All lá do Metallica é o Marshall. E aí? Você tem várias coisas, várias possibilidades de timbre com o mesmo ampli. Então é uma comparação esdrúxula. E esse é o ponto onde eu queria chegar. Se você tem boas referências sonoras, você consegue timbrar esse pedal. Então esse é o ponto, gente. A gente tem que tentar evoluir sempre e retroceder jamais. Para quem o Tank G é indicado? Para guitarrista, ué. Fato. Se você é guitarrista, você pode ter um Tank G e tirar sonzeira. Ponto final. Vamos supor que o pedalboard do guitarrista deu um problema. Vamos supor que a pedaleira dele deu um problema. Vamos supor que a Valeton GP200 dele, vamos supor que a Ampero, vamos supor que a Quad Cortex, que a Fender Tone Master Pro deu um problema. E ele não tem condições de ter outro igual. Ele pode ter um Tank G desse aqui no bag, cara, e fazer o show ali. Legal isso, né, cara? Então é aí que ele brilha. É aí que o Tank G entra pra roubar a cena. E esse compilado aí de respostas é o que coloca a gente no epicentro dessa treta. É muito difícil para algumas pessoas entenderem que você pode pagar entre 300 e 400 reais num pedalzinho desse aqui, ter um sonzão e utilizar profissionalmente. É um produto bacana, cara. É um produto que pode te salvar. É um produto que pode sim ser usado de forma profissional. Por que não? Se o produto for seu, se tiver bacana, se tiver te atendendo, por que não levar isso aqui para um palco? Faz sentido, né? E o que eu acho mais incrível, tá custando, como eu já falei, entre 300 e 400 reais. Na minha época, quando eu comecei a tocar, o que a gente tinha era a Zoom, né? Zoom 505 e tal, que era a melhor pedaleirinha que você conseguiria comprar num preço mais acessível. Eu tenho toda certeza que se a gente comparar os preços, né, e tal, a Zoom era mais cara do que isso aqui hoje em dia e isso aqui entrega muito mais som. Já que a gente tá falando de preço, eu vou te convidar aí aqui na descrição, tem os links para vários produtos do AliExpress, produtos com preço bacana, e também tem um link para comprar o Tank G num preço legal. Vai lá na descrição. Então, quais as vantagens de se ter um Tank G? Primeiramente, é um produto barato. Você pode testar vários tipos de amplificadores. Você tem vários slots para colocar vários IRs. Você pode usar em linha, pode usar no loop do seu amplificador. Isso ao vivo, né? Você tem 2 sinais de saída, né? Você pode andar leve, se você não quer levar um pedalboard gigante ou uma pedaleira pesada, isso aqui cabe dentro do bag, cara. Serve como um backup de emergência, como eu já disse aí acima. É prático para levar para viagem. Você pode utilizar para estudar guitarra em casa sem incomodar ninguém, através do fone. E você pode também exportar seus presets através do aplicativo do celular ou através do aplicativo do computador, compartilhar com seus amigos. Então olha aí o tanto de vantagem que tem um produto desse. Então quais as verdades negativas sobre esse produto? Ele é um produto da China. Então, assim, preciso falar mais? Eu aconselho vocês a irem lá no canal do Nego Guitar, porque o Nego, ele é muito louco, cara. O Nego, ele desmonta os produtos e tal, encontra os defeitos e conserta e etc. E ele ensina como fazer isso. No caso do Tank G, velho, a primeira versão do Tank G, ela veio com um probleminha que inclusive o Nego mostrou lá no canal dele. E é esse o link que eu vou deixar aqui na descrição. A M-Valve, cara, é outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. É uma empresa que sempre trouxe produtos de baixo custo. Você não espera que isso aqui vai ter a qualidade de uma Quad Cortex, de uma Fender Tone Master Pro, até mesmo de uma Ampero, que dessas pedaleiras aí da China é talvez a mais high-end, saca? Não espere isso. Porém, é um produto bom. Então, para resumir, o que eu acho do Tank G? Eu acho que ele é um pedalzinho muito brabo, muito bom. Eu gosto dele mesmo, cara. Então é isso, eu vou indicar ele sempre no canal porque eu gosto. Tenha em mente, né, cara? É um produto barato, ele tá sujeito a problemas. Fato. O som que eu consigo tirar dele, cara, sempre que dá, eu compartilho com vocês aí. Assim como já deixei um pack gratuito aí para download na comunidade do YouTube. Vou deixar o link para vocês baixarem aqui também na descrição desse pack. Eu tirei timbres maravilhosos com ele.
tô utilizando para ensaiar, tô utilizando para estudar. Tenho feito vários vídeos aí também, né? Vou deixar a playlist com os vídeos aí do Tanque G na descrição também. Então, ou seja, olha quanto conteúdo tem pra gente analisar tudo, né? A gente não pode pegar isso aqui, ligar de qualquer jeito, tirar um som fraco e sair botando na internet que o produto é ruim, cara. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não deixa de conferir os links que estão na descrição, ok? Grande abraço e até mais.